Bom dia, boa tarde, boa noite, professor ao seu dispor. Calor de combustão. Estamos sabendo, de longa data, que todo combustível em presença de comburente faz uma reação química. Há uma energia química nesta reação entre eles. E todos os carbonos presentes no combustível transformam-se em gás carbônico. Todos os hidrogênios presentes no combustível se transformam em água. A destruição da molécula do combustível pela ação do comburente, que é sempre ele, o oxigênio, o gás da vida, o oxigênio molecular, é que faz com que o combustível, ao quebrar, ao destruir as moléculas, haja um desprendimento grandioso de energia. A quantidade de energia liberada que escoa desta reação estará na unidade kJ por mol. Para cada mol de combustível, nós teremos esta produção em quilojoules. Bem, o combustível ideal, o perfeito, é o hidrogênio. O hidrogênio é o combustível que leva os astronautas para o espaço. Para aquela espaçonave com 7 pessoas dentro, com todo aquele satélite, aquela quantidade de toneladas, para vencer a atração da gravidade, haja energia para fazer subir a espaçonave. Para isso é preciso muita energia. E qual é o combustível dos foguetes? Hidrogênio. É o combustível mais poderoso. E para cada mol de hidrogênio, basta meio mol de oxigênio. Recomenda-se que uma equação química seja de coeficientes menores possíveis e coeficientes inteiros. Porém, como o meu objetivo é usar como referência uma quantidade de combustível, vou, nesta aula, utilizar coeficientes fracionários, me permitam. Então, uma quantidade de hidrogênio com uma quantidade de oxigênio, isto é, combustível e comburente, vai haver a produção de água e uma imensa quantidade de energia, que é escoada. Para cada mol de hidrogênio, de combustível, que são 2 gramas, haverá liberação de 285,5 kJ. O que corresponde para cada grama 142,75 kJ liberado. É, sem dúvida, o combustível mais eficiente. E não só eficiente em termos de quantidade, mas eficiente em termos de ecologicamente correto. Porque não polui. Poluição zero. Produz apenas água. O combustível, na sequência, está sendo o carvão. O carvão esse, que pode ser o vegetal, aquele da churrasqueira, como pode ser o carvão mineral, como quer o presidente dos Estados Unidos, para agradar os seus eleitores, está querendo a volta do combustível de antigamente, o carvão. Carvão esse utilizado muito na China, aonde, de um lado da rua, não se percebe bem quem está do outro lado da rua, de tanta poluição que provoca. Não pela quantidade de uma reação, mas pela quantidade de carvão utilizado lá na China.
uma quantidade de combustível carvão com uma quantidade inteira de comburente, teremos gás carbônico. Claro, não haverá produção de água, porque não há hidrogênio no combustível, tem apenas carvão. Então, apenas polui, não produz água, mas produz uma energia considerável, temos que reconhecer. Para cada mol de carbono, que são 12 gramas, haverá liberação de 32,77 kJ de energia. É muito abaixo, naturalmente, do hidrogênio, mas uma energia considerável. Ainda porque encontra-se carvão de uma maneira bastante fácil. Vamos então agora a uma reação que eu recomendo prestar bem atenção. A queima de um alcano. Alcano faz parte do grupo dos hidrocarbonetos, constituídos apenas de C e de H. Se a quantidade de H for o dobro da quantidade de C mais 2, ele terá simples ligações entre os carbonos. Ele é saturado, ele é ano. Um alcano queima, e como queima? Aliás, para que servem os alcanos extraídos pela destilação do petróleo? Servem para queimar, servem para isto mesmo, para queimar e produzir energia. Não serve para muita outra coisa, não. O coeficiente recomendo se ater para poder generalizar. Para uma quantidade de alcano com N átomos de carbono, teremos naturalmente N moléculas de gás carbônico. Todos os carbonos formarão gás carbônico. Para a quantidade de hidrogênio, que é o dobro de N mais 1, a quantidade de H não é 2N mais 2, coloco o 2 em evidência, então é o dobro de N mais 1. Se é o dobro daqui, ó. Se você tem o 2 na molécula de água, basta colocar no seu coeficiente N mais 1. Se você colocar uma quantidade de água, que é a quantidade de carbono mais 1, você terá balanceado a quantidade de água na queima de um alcano genérico. O dobro de N mais 2, ou o dobro de N mais 1, ou N mais 1 vezes 2. Beleza? E agora, a parte mais incômoda. Qual é a quantidade de oxigênio? Vai ser muito oxigênio. Por isso que queimar combustível fóssil, como são os alcanos, é um problema, porque vai consumir uma quantidade de oxigênio considerável. Qual é o coeficiente? Vamos trabalhar genericamente, pois eu tenho do lado direito 2N oxigênios, porque em uma molécula eu tenho 2, em N moléculas eu tenho 2N. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Em N mais 1 moléculas, eu tenho N mais 1 oxigênio. Então, somando os oxigênios das N moléculas que tem 2, somando os oxigênios das N mais 1 moléculas, eu terei 3N mais 1. 2N mais N, 3N mais 1. Se eu colocar aqui 3N mais 1, eu tenho a quantidade de oxigênios que eu tenho na direita. 2N com 2N mais 1. Perdão, 2N mais N mais 1. 3N mais 1 na frente de 2 vai ficar 6N mais 2. Não pode ser 6N mais 2. Então eu pego a metade. A metade do triplo do número de carbonos mais 1 sobre 2. Esses coeficientes genéricos serão úteis, porque os combustíveis que nós usamos, quase todos são hidrocarbonetos. Vamos admitir de boa qualidade. Hidrocarboneto, para queimar de boa qualidade, tem que ser alcano. Eles são com maior poder de octanagem, que falaremos ainda novamente.
Bom, então, para uma quantidade de carbonos do gás natural veicular, é o metano, que junto com o etano forma um gás natural, usado nos veículos também. E consumido nas grandes cidades, porque ele vem encanado. O nosso gás aqui em casa não é butano, como estávamos usando até 20 anos atrás. O gás das casas no Rio de Janeiro, nas capitais, era propano e butano. Era gás liquefeito do petróleo, sob pressão. Hoje usamos gás natural, metano e etano, e é usado também nos veículos. Se a quantidade de carbonos é 1, eu terei 1 na quantidade. Qual é a quantidade? 1. Então, é 1 e são 2. Simplesmente uma quantidade de CO2 e N mais 1. 1 mais 1, 2. E qual é a quantidade de oxigênio? A quantidade de oxigênio será o triplo. O triplo de 1 dá 3, mais 1, 4, sobre 2, 2. Esta fórmula genérica será bem útil nos exercícios. Então, nós temos que serão liberados 889,5 kJ por mol. Cada mol de metano, 12 mais 4 vezes 1, 16. Essa quantidade sobre 16 me dá, para cada grama de metano queimado, terei 55 kJ. Portanto, quase o dobro da queima do carvão. O metano é um combustível poderoso. O metano é um ótimo combustível. Por isso que nos automóveis, quando se compra um carro potente, muitas vezes, mesmo sendo carro 0 km, é adaptado um cilindro com gás natural veicular, porque a quantidade produzida de energia é considerável e economicamente é bem viável. Gasolina. Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Vamos admitir que eles sejam saturados, sejam alcanos, e de 6 carbonos na molécula até 12. O hidrocarboneto, o alcano mais famoso, é o 2,2,5-trimetilpentano. Se ele tem 3 metis e tem mais 5, o total dá 8. Então é chamado vulgarmente de octano, isooctano. O octano, ao queimar, ele que tem um N igual a 8, vai me dar 8 de gás carbônico e vai me dar 9 de água. Naturalmente, eu estou admitindo quantidade suficiente de oxigênio. Eu não estou considerando que haja falta do comburente. O comburente tem que ser abundante, a tal ponto que nas competições de Fórmula 1, o oxigênio, para não faltar, ele é aspirado, ele é sugado, não deixa apenas o ar gentilmente entrar na combustão. O oxigênio é aspirado. Outros veículos de Fórmula 1 têm oxigênio turbo, ele é introduzido à força, porque haja oxigênio para queimar 8 carbonos na molécula. Quanto de oxigênio vou precisar? Utilizando a formulazinha mágica, substituindo o N por 8, 8 sendo o N, 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Ora, se eu colocar 25, eu terei 50, que é muito, é o dobro da quantidade que eu preciso. Para que haja apenas 25, eu pego 25 meios. O correto, como comentei, a equação correta é multiplicar todos os coeficientes por 2 para que sejam coeficientes inteiros, menores possíveis.
Trabalhamos, nesse caso, com 25 meios, porque o meu objetivo me perguntar qual é a quantidade de energia liberada, qual é a quantidade que escoa na forma de calor para cada 1 mol queimado. Escoarão 5.400 kJ. Como cada mol de octano é 114, cada grama de gasolina, cada grama do octano vai me liberar 47 kJ. Portanto, temos que considerar que o combustível metano é melhor que o combustível gasolina. Mas a gasolina continua sendo melhor que o carvão. Então, há que considerar a queima da gasolina. E haja petróleo, haja petróleo. E os nossos governantes entregando de mão beijada o pré-sal para companhias internacionais.